Muito bem, de volta ao nosso Vida e Saúde de hoje, falando sobre depressão. Que maravilha! Estamos recebendo aqui a doutora Mirelle Rezende, ela é psiquiatra, está nos ajudando com muita propriedade a falar e responder as nossas dúvidas, não é? Tentar nos ajudar aqui, a sua dúvida, a sua questão sobre esse assunto e sobre esse tema tão importante. Se você tem, pega o seu telefone, liga, envia aqui, ó. Temos várias perguntas aqui que daqui a pouquinho nós vamos fazer para a doutora, para que ela nos ajude nesse tema. 0800 777 0021, nosso Vida e Saúde é para você também, não é? Várias pessoas cumprimentando a gente aqui pelo tema, não é? Pela clareza, não é, da doutora Mirelle nos ajudar nas dúvidas sobre esse tema depressão. Doutora, vamos falar um pouco sobre agora as questões do corpo, não é? Nós falamos um pouco da parte mais sentimental, não é? Mas a questão agora, a depressão voltada mais para o nosso corpo. Então nós temos lá na nossa tela, ó, insônia ou excesso de sono. É comum as duas pontas, não é? Alguém que não dorme, alguém que dorme demais? É comum. É. A gente vê pacientes com depressão que dormem o dia todo, sem tomar nenhum remédio, eles simplesmente deitam em plena luz do dia e dormem 12, 16 horas seguidas, né? E o contrário também é verdadeiro, né? Pessoas que deitam para dormir e não conseguem literalmente pregar o olho, né? A pessoa deita e quando olha no relógio é 1 hora, quando olha 3 horas, quando olha 5 horas e já está na hora de acordar e ela não dormiu absolutamente nada. Falta de energia. É um cansaço, algo fora do comum. A pessoa nem fez um esforço significativo e o cansaço é desproporcional àquilo que ela está vivenciando. Eu estou falando de pessoas que muitas vezes acordam, logo que levantam da cama, já sentem esse cansaço no corpo. Relacionado com a fadiga também? Isso Também, isso leva à fadiga. Alteração de apetite. Nós vemos pacientes depressivos que muitas vezes perdem 20, 30 quilos. A mulherada costuma brincar, né? Ah, perder apetite é bom, vou perder peso. Mas a gente está falando de uma perda considerável, de 20, 30 quilos, onde a pessoa começa a se preocupar, porque ela olha no espelho e ela não se identifica mais, as roupas não servem mais, né? O rosto está emagrecido, o corpo está muito diferente do que era. E o contrário também acontece, né? Que muitas vezes é mais nos casos mistos, onde os sintomas ansiosos prevalecem, a pessoa desconta na comida aquela ansiedade ou o sintoma depressivo e acaba tendo um ganho de peso acentuado. Perda de peso, o contrário disso que a senhora Sim. falou, né? Doutora, nós temos um VT que fala sobre descoberta um pouco esses sintomas, a depressão. Qual que é o papel da família a nos ajudar dentro desse processo, né? Vamos acompanhar aí, então. O apoio dos familiares é importante? Às vezes a pessoa precisa de ajuda para as atividades do dia, né? Para levantar, para ter alguém que estimule, vai lá, tome um banho, escove os dentes. Porque são coisas habituais que a gente faz no cotidiano, mas quando se está deprimido é muito difícil às vezes fazer isso. E aí, doutora, a família é importante para o doente, né? Para a pessoa que está com depressão? Eu acho que é fundamental. Né? A família é o primeiro alicerce da pessoa, é onde ela encontra o refúgio, né? Onde ela pode ser ela mesma, onde ela não precisa esconder os sintomas, ou muitas vezes ela nem precisa falar. O próprio convívio com a pessoa que está adoecida, os familiares que têm mais contato, que têm mais intimidade com essa pessoa, ele acaba percebendo que algo não está normal. Né? E o simples fato, não precisa exatamente saber o que está errado, mas o simples fato de saber que algo está fora do padrão já leva muitas vezes a família a sugerir ou até mesmo tomar a iniciativa de marcar um psiquiatra, uma avaliação com um psicólogo ou com outro médico que vai depois encaminhar, né, para o especialista. Então, a família muitas vezes, por conta do desânimo, da apatia, da falta de iniciativa, pela pessoa estar desmotivada, ela acaba tendo que que dar o primeiro passo, né? Pelo próprio paciente. Depois não, depois ele começa a melhorar e vai retomando as rédeas da própria vida. Mas a princípio, muitas vezes a família é que tem que fazer esse papel. Diante desses sintomas, doutora, que nós vimos, né, dessas causas também, algumas delas que nós falamos, é importante a gente ficar atento a todos eles. Não é nem bom a gente falar assim, é frescura isso. É bom a gente ficar atento, né? Qualquer sintoma que extrapole um pouco aquilo que a gente coloca como natural no nosso dia a dia, é bom a gente
ficar atento. E a família pode ajudar nisso. Não descartar, dizer, isso aí é frescura sua, é bom nem... Ixi, imagina. É bom a gente estar atento, né? O fato da família, muitas vezes, não compreender ou não se sensibilizar com aquilo que está sendo vivenciado pelo paciente, gera ainda um sofrimento maior, né? Porque vem a questão de se sentir desaprovado pelas pessoas que ele mais ama, que geralmente são as pessoas mais próximas, né? Então, assim, essa questão de não sentir acolhido pela família pode agravar ainda mais e colocar a pessoa em risco, porque ela se sente cada vez mais sozinha e, a partir daí, a imaginação pode ser fértil para os dois lados, né? Desde coisas boas como coisas ruins. Doutor, nós temos várias questões aqui, vamos ver se a gente consegue fazer um pouco um apanhado para a gente ver se a gente dá conta de entrar em todos os assuntos. Olha, tem uma pessoa que nos enviou assim, uma pergunta assim, olha, gostaria de saber se uma pessoa se torna dependente químico, já pode ter depressão ou fica depressivo após começar a usar. Ou seja, se ela se torna um dependente químico, ela pode ter ou ela tem e por isso começa a usar droga. Se a dependência química leva à depressão, leva a depressão ou se a depressão isso, leva à dependência química. Eu acho que é uma via de mão dupla, né? Muitas vezes a gente observa pacientes deprimidos que eles buscam alternativas de aliviar o sofrimento. E fazendo escolhas erradas, né? Ou em uma substância psicoativa, ou no tabaco, ou na maconha, na cocaína, que gera uma excitação maior, né? No próprio crack, que a gente vê o uso tão comum e destruindo tantas vidas aí. E a questão da bebida alcoólica, né? A gente vê o que é mais comum no nosso meio, a gente conseguir perceber isso, porque as pessoas muitas vezes elas descontam todos os problemas, todas as amarguras da vida na bebida, né? E vão aumentando o padrão de consumo, bebendo, ingerindo maiores quantidades, de forma abusiva cada vez mais, né? Sem critérios, né? Expondo-se muitas vezes a situações de risco, expondo outros a situações de risco, porque a pessoa, às vezes ela bebe, ela está deprimida, ela tem coragem de falar o que ela não teria coragem de falar se ela estivesse sóbria, ela tem coragem de fazer o que ela não faria se ela estivesse sóbria, então entram essas questões também. Doutora, a gente pode dizer então que seria uma fuga, não é? Quando a pessoa, ou a droga, ou o álcool, seria uma fuga de algum problema, quando a gente fala... Porque a gente aqui, por exemplo, na TV, a gente reza muito pela libertação dos vícios das pessoas. Então, a gente, muitas vezes, não precisa, ou não deveria só olhar para o vício, mas o que está por trás dele, né? Por que eu bebo tanto? Por que eu fumo tanto? Por que essa eu uso necessidade, né? Exatamente. Então, a gente tem que olhar lá atrás. O que é que está me causando isso? Né? O que... E o contrário também é verdadeiro, né? Às vezes a pessoa começa a usar... né, por influência de amigos, pelo meio, pela questão social, sem entender ou ter consciência de que aquilo pode levar a uma dependência e aquilo acaba destruindo a vida da pessoa, desconstrói os vínculos familiares, perda de emprego, perda das condições, né, meio ambiente, a questão social também. E aí a pessoa começa a se ver sem nada, ela vê que tudo aquilo que ela fez foi em vão e ela começa a falar, mas por que eu fiz isso? Por que eu fiz essa escolha? Né? E isso pode fazer com que a pessoa venha a desencadear um quadro depressivo. A doutora Dulciclei dos Santos de Recife diz assim, olha, há 20 anos atrás tive depressão, fiz tratamento, fiquei boa e a causa foi a perda do meu pai. Hoje não sinto mais aquela tristeza, mas ainda choro. Tomo antidepressivo, faço tratamento com psiquiatra a cada 2 meses, pois sou muito ansiosa. Gostaria de saber se no fundo isso seria depressão ou seria só ansiedade mesmo. Eu acho assim, a perda de um ente querido é sempre muito dolorido. Foi há 20 anos atrás, mas a saudade continua, né? As memórias continuam, as lembranças, as vivências ficam muito presentes na vida da pessoa ainda, né? O fato dela ter sido tratada pelo que ela relatou, ter feito um tratamento adequado, por um tempo necessário, parece que ficou bem, né? O fato dela ser ansiosa agora e estar com essa labilidade emocional, mais chorosa, pode ser um quadro misto, né? Não necessariamente implica que os sintomas depressivos se sobressaiam à ansiedade. A pessoa pode ser mais ansiosa e ser mais lábil, ser mais chorona, né? Ser mais emotiva.
em alguns momentos se sentir mais triste, mas não necessariamente que isso venha a prevalecer sobre os sintomas da ansiedade. Ó, doutora, Maria Aparecida Silva de Poço Fundo, Minas Gerais. Minha irmã tem depressão silenciosa. Gostaria de saber se uma pessoa que vive bem, sem nenhuma preocupação, pode vir a ter depressão. Ela faz tratamento com psiquiatra, mas não está resolvendo. Porém, ele não pediu nenhum exame. Quero saber se isso pode vir a atingir o cérebro. Meio misturado aqui, né? Um pouco de cada coisa. Depressão silenciosa? Então, o que seria uma depressão silenciosa? Alguém que Uma depressão onde a pessoa não manifesta os sintomas? Onde a pessoa não verbaliza o que ela está sentindo? Não ficou claro isso. Eu acho que a depressão silenciosa dela aqui talvez seria assim, que ela diz assim, uma pessoa que vive bem, sem nenhuma preocupação, pode ter depressão? Pode. Pode ter. Pode ter. Pode ter. Talvez isso ela entenda como depressão silenciosa. Sem não é? motivo aparente, Sem talvez. motivo aparente, E aí essa irmã dela faz tratamento com psiquiatra, mas não está resolvendo, não é? Então precisa buscar outros caminhos, né, doutor? Talvez uma reavaliação, expor essa questão para o próprio médico que está cuidando dela. A gente, no nosso ponto de vista, a gente acha que não está tendo uma melhora significativa, né? Conversar com o médico, ver a proposta de talvez um reajuste das medicações, né? Hoje temos diversas opções de antidepressivos e outras medicações que podem vir a ajudar a pessoa. Então, talvez uma reavaliação, se tiver alguma dúvida, se tiver alguma angústia com relação ao profissional que está cuidando, uma segunda opinião, sempre é válido uma segunda opinião. A Isaura de Fátima Barra de Itatiba, São Paulo, diz, o meu filho faz 1 ano que se separou. Desconfio que ele esteja entrando em depressão. O que eu, como mãe, posso fazer para ajudá-lo? Desconfia que ele está em depressão? Ela desconfia Eu pela acho, separação, né? Como ele se separou há 1 ano. talvez por conta de como ele está se comportando. Isso, Né? Eu acho que a primeira coisa é uma conversa sincera com ele, né? Perguntar para ele o que ele está sentindo, né? Tentar deixar mais claro esses sintomas e sugerir ajuda. Se não se acha assim, capaz de ajudá-lo sem uma ajuda profissional, ajudá-lo a ir até um profissional. Aí vale a máxima que a senhora falou, na dúvida, Peque pelo excesso. peque pelo excesso, ajude ele a buscar uma ajuda, não é? A Rosana Santos, de Caruaru, no Pernambuco, estou fazendo tratamento com antidepressivo há 1 ano e 4 meses. Porém, estou sentindo muitas dores na cabeça, não é sinusite. Poderia ser da depressão ou dos medicamentos? Olha, na maioria das vezes a gente avalia os efeitos colaterais dos antidepressivos nas primeiras semanas de uso, né? Se ela está tomando há 1 ano e 4 meses, aí entram outras questões. Há 1 ano e 4 meses ela vem sentindo essa dor todos os dias e suportando essa dor? Porque se for isso, ela precisaria falar para o médico dela desde o início para tentar uma troca da medicação. Né? Agora, se ela tomou um antidepressivo, estava bem e depois de um tempo ela começou a sentir essas dores de cabeça, talvez valeria a pena a avaliação de um neurologista para tentar descobrir o motivo dessa dor, né? Descartar aquilo que eu falei, descartar causas orgânicas, né? Uma enxaqueca, uma cefaleia tensional, alguma coisa desse tipo, para depois pensar que pode ser um sintoma da depressão. Doutora, tem algumas perguntas aqui que são muito parecidas, não é? Eu vou juntar 2 delas, por exemplo, que fala sobre a questão de sintomas físicos, não é? Algumas pessoas perguntam, por exemplo, meu esposo todos os dias sente dores de cabeça, toma remédio, mas não passa, ele vai para o quarto, se fecha no escuro, não tem vontade de comer. O outro diz assim, estou sentindo muito esgotamento físico, dores no ombro, no pescoço, não consigo dormir, durmo à base de remédio para ansiedade. E aí eles perguntam, isso é depressão? Ou seria depressão? Eu acho que é considerável, né? A partir do momento que a pessoa começa a ter um quadro arrastado, né? Os sintomas não melhoram nem com... Ela cita aí que ele não melhora nem com o uso das medicações, né? Então, é preciso considerar isso, porque ela fala não só das dores, mas ela fala do isolamento, né? Do retraimento social, da questão de percebê-lo diferente. É o que eu te falei, a própria família começa a perceber que algo está diferente. Pode sim ser um quadro depressivo, né? Mas, lembrando que, às vezes, alguns exames são necessários para descartar outras doenças, né? Nós temos tumores que muitas vezes causam dores, né? Um paciente que tem diabetes, ele pode ter perda de peso, né?
pessoa pode perder peso subitamente e isso levar a uma preocupação, é depressão? Não, antes a gente tem que avaliar o funcionamento clínico. Por quê? Dentro da psiquiatria, a gente tem a dificuldade que outros profissionais muitas vezes não têm. A gente não tem um exame que vai lá e eu vou fazer um exame de sangue e aquilo vai me dar o resultado de quão deprimido eu estou. Não, nós não temos isso. O que vale é o exame psíquico, é o contato do médico com o paciente, né? E quando a gente quer esclarecer alguma dúvida, a gente chama os familiares, as pessoas que convivem, né, os amigos mais próximos. Então, assim, é importante ter isso em mente, que é o exame psíquico que vai determinar se a pessoa está ou não com depressão. Agora tem algumas perguntas aqui, doutor, ligado mais ao lado mais emocional, não é? A Maria Eulália de Limoeiro do Norte diz, olha, minha irmã chora muito, sem motivo, tem medo de ficar sozinha, é muito triste. A Deolinda Fontanello Pilão de Piracicaba diz, meu esposo anda muito desanimado. A Maria de Lourdes de Petrolina, tem vontade de morrer, vivo muito triste. A Silvia Teodora Ferreira, de Juiz de Fora, choro por qualquer coisa. Tudo isso pode dizer, vai no médico que é um alerta aí. Sim, com certeza, é um alerta. O fato da pessoa não conseguir definir nem para ela o que é que ela está sentindo, já é um sinal de que ela precisa de alguém que seja neutro para poder avaliar isso aí, né? Agora, ele chora sem motivo? Talvez ele não expresse um motivo, talvez ele não verbalize um motivo, né? Talvez tenha questões feridas, né, do passado, que nunca foram ditas, que nunca foram tocadas, que nunca foram abordadas por um profissional, e a pessoa não se sente na liberdade de expor. Então, ela sofre porque ela tem aquele sentimento com relação àquilo que ela vivenciou, sofre porque ela percebe que outros estão percebendo e muitas vezes ela não tem a liberdade, não se sente confortável para poder abrir e expor aquela situação para a pessoa que está disposta a ajudar, né? Então, assim, não existe chorar sem motivo. Eu acho que todo choro tem um motivo. Talvez o motivo não seja identificado nem pela pessoa. Por isso, um profissional, né, capacitado, né, vai conseguir entender e compreender melhor essas vivências, acompanhando mesmo, né? O acompanhamento, você tem que ter uma frequência, ser avaliado constantemente, uma vez por semana, pelo menos, por um psicólogo, né? Consultas, às vezes, mais breves de um psiquiatra, para poder esclarecer essas dúvidas e caminhar junto com a pessoa, né? Porque como a gente não tem nenhum recurso, nenhum exame que comprove essas doenças, a gente tem que estar junto com a pessoa para poder entender as vivências dela e, assim, poder fechar um diagnóstico. Definindo qual médico a gente procura? É um psiquiatra? O médico da depressão é o psiquiatra? É o psiquiatra. É o psiquiatra. Então, se você tem algum sintoma desses, é um psiquiatra que você tem que procurar para te ajudar aí no que você está sentindo, se de fato é a depressão, tá bom? Olha aí, 0800 777 0021 é o nosso telefone, ligação é gratuita para você enviar sua pergunta, sua dúvida. No próximo bloco nós vamos entrar na questão do tratamento. Como que a gente trata a depressão? O que a gente tem cura da depressão ou a gente tem que, como diabetes, né, doutora? Tem que ficar olhando sempre para a gente cuidar sempre por toda a vida. Não sai daí, eu vou para o intervalo rapidinho e já eu estou de volta aqui com a doutora Mirelle Rezende nos ajudando a falar sobre depressão. Já eu estou de volta.